Olá, eu me chamo Lucas Malta Souza Antunes, sou enfermeiro, professor substituto da Escola de Enfermagem da NERE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nesse vídeo eu vou falar sobre o preparo e transporte de corpos dos casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus. É importante falar sobre esse tema, pois agora, nesse ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia em relação ao novo coronavírus. E essa doença não é transmissível somente por gotículas, pelo contato e por fomites. Ela é transmitida também pelo preparo do corpo, contato com fluidos e dispositivos médicos que ali estão envolvidos nesse procedimento. Então é necessário que os profissionais de saúde nesse procedimento saibam como manejar, como transportar e como usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, de forma correta. Ressaltar que esse vídeo está sendo gravado no dia 8 de abril de 2020 e ele tem como literatura utilizada os manuais do Ministério da Saúde, Anvisa e literaturas internacionais produzidas até março de 2020. Então, vale a pena lembrar que esse assunto pode ser atualizado e a gente tem que sempre buscar essa atualização. Então, para dar início ao tema, vamos falar dos EPIs que são utilizados. Serão utilizados luvas de procedimento ou de nitrílico à disposição do setor. O que tiver no hospital pode ser utilizado, tanto a de nitrílica quanto a de procedimento. Também deve ser utilizado aventais impermeáveis, botas impermeáveis, óculos plásticos. Deve-se utilizar também gorro, máscara cirúrgica ou a N95. A N95 só deve ser utilizada em casos de procedimentos que gerem aerossóis, tais como extubação ou coleta de amostras de trato respiratório. Ao vestir os EPIs, o profissional pode preparar o corpo. A técnica do preparo do corpo segue a técnica padrão, porém algumas coisas devem ser observadas quando se trata de caso suspeito confirmado de coronavírus. O corpo deve ser mobilizado a menor quantidade de vezes possível para evitar extravasamento de conteúdos, secreções que possam vir a contaminar o ambiente e expor o profissional em risco. Todos os orifícios naturais do corpo devem ser higienizados e tamponados com algodão. Os orifícios artificiais, como orifício de traqueostomia, feridas operatórias, locais de punção, devem também ser higienizados e cobertos com algum tipo de cobertura impermeável, evitando extravasamento de líquido por essas cavidades também, enquanto os naturais devem ser cobertos com algodão até a visualização externa desse material. O corpo deve ser identificado na altura do tórax, preferencialmente com os seguintes dados: nome do paciente, prontuário institucional, data de nascimento, nome da mãe, CPF e cartão nacional do SUS. O corpo deve ser enrolado em 3 camadas, preferencialmente também, com a primeira camada sendo uma camada de pano e as 2 seguintes camadas com sacolas impermeáveis próprias para o corpo e transporte do corpo. A última camada deve ser higienizada ou com solução alcoólica ou clorada, a depender da indicação do fabricante do material. E a última camada também deve ser identificada com os dados do paciente e com os dizeres: risco biológico categoria 3, coronavírus. Esse dado é importante e deve ser comunicado também aos profissionais que trabalham no necrotério do hospital antes do transporte, até para comunicar e avisar que vai chegar um corpo com esse grau de contaminação e já separar uma câmara fria destinada a esse paciente. Vale também a pena relembrar que a gente deve registrar esse procedimento e é importante que se faça registro de todas as características físicas externas sobre o paciente que ajudem a posterior identificações, como cicatrizes, tatuagens, marcas e entre outros. O transporte do corpo do paciente com caso suspeito ou confirmado de coronavírus deve ser feito por profissional que esteja vestindo os EPIs de forma correta e, de preferência, em um elevador exclusivo para transporte desses corpos. O corpo, como dito anteriormente, será transportado pelo necrotério após o aviso de risco biológico categoria 3 e, ao chegar lá, ele será guardado em um compartimento e identificado por fora com os mesmos dizeres de risco biológico categoria 3, coronavírus.
O corpo ficará lá até a identificação da família. A identificação deve ser preferencialmente realizada por somente um familiar a 2 metros de distância. Quando necessário aproximação em um espaço menor do que 2 metros, o familiar ou responsável deve vestir os EPIs também. Quando disponível no serviço hospitalar, a identificação desses casos também pode ser feita através de fotografias e dos registros com as características pessoais. Mas nesse caso, mesmo com registro, deve haver foto. Mas somente quando a instituição dispuser desse tipo de estratégia. É importante ressaltar que quando o corpo ele for dispensado para a família, para o serviço de funerária, ele deve ser retirado do compartimento e posto em uma urna antes da entrega do corpo para a família. Essa urna deve ser higienizada com solução clorada a 5%. E no carro de transporte, os motoristas e a família não precisam usar EPI, pois não farão manejo do corpo, a menos que, na hora de carregar o caixão, o motorista ou familiares participem desse movimento. Eles também terão que vestir o EPI junto com os trabalhadores do cemitério responsável. A última observação é que as macas utilizadas para transporte de corpos devem ser preferencialmente destinadas somente para esta finalidade, para evitar contaminação cruzada com outros pacientes, e deve ser higienizada após cada transporte. Faz-se importante, então, todas essas medidas de preparo e transporte de corpo para evitar disseminação da doença no próprio ambiente de trabalho e adoecimentos dos próprios profissionais de saúde.